Sou oleiro. Trabalho com barro retirado de uma fonte que me foi mostrada há anos pela minha avó. Dizia ela que a água daquela fonte carrega algo que não desaparece com o tempo. Eu usei esse barro para moldejar peças que hoje estão em casas de gente simples, peças que resistem. O meu trabalho depende da umidade certa, da temperatura certa, da paciência. O vento não pode secar tudo de uma vez. No meio da Transamazônica, conheci um posto de gasolina isolado que fica ali, entre o morro e o breu da estrada. O posto tem uma cabine simples de vidro, 2 bombas enferrujadas, um telhado de chapa que range quando a noite fica fria. O frentista trabalha ali há anos, silêncio na voz, o olhar dele é vazio quando o dia chega ao fim. Não é maldade no olhar, é nada ali. Ele não sorri, não comenta, não olha para quem passa. O posto é pequeno, mas tem vida. Mosquitos no poste de iluminação, cheiro de diesel, o piso de concreto quente pelo sol, o ruído de insetos do lado de fora. Eu cheguei ali no meio da viagem entre uma vila e outra, com barro úmido nas mãos, pronto para abastecer e seguir. Eu sou cético por natureza. Não luto com fantasias fáceis. A Transamazônica é uma linha que separa o que é chão do que é sombra. Eu estaciono o carro, penso no peso das minhas sacolas com o barro, na minha roda de oleiro, nas minhas ferramentas. O frentista não levanta o olhar do chão. Ele só confirma com um aceno que o tanque está cheio, com uma voz sem tom, sem pressa. O dia já acabou de cair quando eu chego, o calor ainda pressiona as paredes. O posto, apesar de isolado, não é tranquilo. O silêncio é curto, feito de pausas entre animais noturnos, de farfalhos nas árvores acima da cobertura de chumbo. Faço questão de deixar claro, eu estou ali para reabastecer, para descansar, para pensar no que vou fazer com o barro que carrego para casa. Minha cabeça está cheia de passos de roda e marcas de dedos de barro que ainda não secaram. Na meia-noite a batida veio. Foi forte, regular, não tão alta que parecesse golpe de ferragem, mas pesada o suficiente para sacudir o vidro da cabine. Primeiro foi uma, depois outra, e por fim várias seguidas, contando em intervalos curtos. Bateram na porta, no lado de dentro da cabina de vidro, com precisão de quem sabe onde encostar o dedo, sem deixar rastro. Eu levantei o olhar do meu trabalho improvisado sobre o banco. Uma garrafa de água, uma lata de tinta, um pano, meu saco de barro. A sombra da lâmpada oscilava, refletia no vidro sujo. Não havia ninguém lá. Olhei pelo olho mágico da porta. Não havia ninguém no corredor, apenas o vazio de sempre, o frio do metal, o reflexo do meu próprio rosto. As batidas pararam tão de repente quanto começaram. Fiquei ali, sem entender, ouvindo o silêncio que volta a respirar na metade da noite. A primeira explicação foi simples. Não era assombração. A batida podia ser de uma árvore atingida pelo vento, ou de um animal passando pelas estruturas do telhado, ou de uma peça que se soltou em alguma parte da construção. Eu sou um homem que trabalha com coisas reais, que sabe quando a madeira range ou quando o metal vibra por causa de uma descarga de vento. Olhei de novo, com o olho mágico confirmei que não havia ninguém ali. A porta parecia intacta, sem marcas de entrada forçada. O frentista continuava com o olhar vazio, sentado, as mãos apoiadas no balcão, respirando devagar. A chuva que começou a postos de madrugada não veio ainda, mas o ar ficou pesado, úmido, cheirando a diesel misturado com terra molhada. Foi nesse momento que eu decidi investigar, não pela fé no sobrenatural, mas pela necessidade de entender o que minha mente não aceitava de imediato. A fonte amaldiçoada do meu barro tinha me colocado naquela posição. Continuo usando aquilo que pode ter uma história que não cabe no meu pensamento lógico, mas que ainda precisa de explicação. A primeira coisa que prestei atenção foi ao redor do posto, o armário atrás do balcão, a caixa de ferramentas sob a pia, o corredor até a sala de descanso, o local onde mantinham o combustível. Em todos os lugares, nada parecia fora do comum. Então, encontrei no compartimento da retaguarda, ao lado do gerador, uma porta que leva a uma área de depósito. Entre poeira, caixas velhas e uma esteira de borracha, apareceu uma peça que não deveria estar ali. Uma pequena caixa de metal com fiação para fora, roldanas presas a um cavalete,
Um motorzinho elétrico de apenas 12 volts, ligado a um conjunto de cabos escondidos atrás de uma prateleira. Não era grande coisa, mas era o suficiente para mover objetos leves com cuidado. Foi ali que a verdade começou a entrar, sem moldura poética, sem promessa de assombro. A lenda do poltergeist, dito como coisa de quem não tem explicação, podia sim ter explicação simples e concreta. Em um lugar isolado como aquele, alguém poderia montar um sistema de puxar objetos com roldanas que, quando acionado por um pequeno motor, deslocava caixas, sacos, uma cadeira, coisas leves que, ao fim do dia, pareciam ter ganhado vontade própria. A caixa mostrava sinais claros de uso recente: fios quentes, cheiro de ferrugem no metal, bitolas de cabo que não pertenciam ao antigo posto, todos elementos que denunciavam uma obra humana, não um espírito. Eu peguei a lanterna, observei cada peça com paciência, fiz a sequência básica de teste, desliguei o motor, afastei as roldanas para ver se as coisas ficavam imóveis. Funcionou. Liguei de novo, observei o puxar que ocorria com o peso de uma saca de areia que eu trazia para reforçar minhas obras. Foi nesse exato momento que o som voltou, não mais como batidas na porta, mas como o ranger de madeira vindo do interior da parede. Um dos meus sacos moveu-se sozinho, deslizou pela fresta entre o piso de concreto e as tábuas velhas. O cheiro de ferrugem aumentou, o ar ficou mais seco, a sensação de peso na sala cresceu. A porta do depósito bateu com força, não pela gravidade, mas por um movimento calculado, como se alguém tivesse puxado com a mão. Eu não ouvi vozes. Ouvi movimentos. Vasculhei o depósito sem encontrar pessoa alguma. O que encontrei foi a evidência da máquina ligada, o motor, a caixa de controle, o cabo de aço escondido sob o piso, a explicação clara do que estava acontecendo. Um homem, ou alguém, sabia exatamente como mover objetos pela sala, movia caixas de azeite, sacos de areia, uma cadeira velha, uma caixa de ferramentas, tudo em momentos distintos, como se alguém tivesse treinado para não chamar a atenção. A meu ver, não era espírito. Era alguém com um plano, alguém que conhecia o posto, o caminho de fuga e que usava o argumento de um poltergeist para confundir qualquer patrulha. Ao reconhecer o mecanismo, eu encarei o que seria inevitável. Quem quer que fosse, estava ali para roubar ou para demonstrar que o posto era vulnerável. Eu tentei não me deixar levar pela emoção, segui o rastro de cabos, consertei o que pude, desativando a fonte de energia, removendo o motor, recolhendo o piso solto. A cada passo, o ar mudava. O cheiro de ferrugem ficou mais forte. O som de metal se arrastando cessou por alguns segundos, e então voltou com a força de quem sabe que alguém pode estar prestes a descobrir o truque. Quando finalmente consegui silenciar tudo, ouvi passos na estrada de fora, não de dentro. O frentista continuava ali, imóvel e quieto. Não havia rastro de outra pessoa no interior. Eu, por minha vez, precisava sair. Eu escapei com dificuldade. Saí do depósito pela porta lateral, fechei tudo atrás de mim com cuidado, mantendo o motor desligado para não atrair barulho. A estrada era escura, a vegetação batia na lateral do carro e a poeira assombrava as rodas. No banco do passageiro, comecei a pensar no que tinha feito. Eu descobri a fonte do problema, encontrei uma explicação concreta para os fenômenos que pareciam sobrenaturais, desativei o que pude, e ainda assim o perigo existia do lado de fora, preparado para qualquer retorno. O que era o meu medo versus o que era a minha curiosidade ficava claro apenas quando eu comparava as ações. A curiosidade me levou a entender que não havia fantasma, havia uma pessoa com ferramentas. A pessoa tinha aproveitado o som do mundo ao redor para encobrir o que fazia. No final eu fechei as portas do posto como se fosse fechar uma fábrica de mistérios. O carro me levou pela estrada de terra, a Transamazônica se abriu na minha frente com o ruído do motor, o barulho de pedra na roda, a sensação de calor ainda presa no asfalto. Eu entendi o que aconteceu. Alguém ficou no posto de gasolina, usou uma máquina simples para mover objetos, criou a ilusão de um poltergeist para manter o silêncio sobre o que estava fazendo. A fonte amaldiçoada que eu usava não tinha nada de místico no final. Tinha uma pessoa que sabia onde apertar, onde puxar, onde esconder. O barro que eu uso continua comigo, a minha roda continua rodando,
mas a minha cabeça carrega o peso de uma casa inteira que sabe que não há fantasma para explicar tudo. Eu sou cético por natureza. Não luto com fantasias fáceis. A Transamazônica é uma linha que separa o que é chão do que é sombra. Eu estaciono o carro, penso no peso das minhas sacolas com o barro, na minha roda de oleiro, nas minhas ferramentas. O frentista não levanta o olhar do chão. Ele só confirma com um aceno que o tanque está cheio, com uma voz sem tom, sem pressa. O dia já acabou de cair quando eu chego. O calor ainda pressiona as paredes. O posto, apesar de isolado, não é tranquilo. O silêncio é curto, feito de pausas entre animais noturnos, de farfalhos nas árvores acima da cobertura de chumbo. Faço questão de deixar claro, eu estou ali para reabastecer, para descansar, para pensar no que vou fazer com o barro que carrego para casa. Minha cabeça está cheia de passos de roda e marcas de dedos de barro que ainda não secaram. Entendi, por fim, que o que se moveu naquela noite não era invisível, era alguém que ficou no escuro planejando tudo. Não havia mais segredo no meu trabalho do que havia no posto. Apenas alguém que sabia onde encontrar o que precisava, alguém que soube manter segredo, alguém que partiu sem deixar rasto. E a noite na Transamazônica depois da minha fuga continuou igual. A última coisa que ouvi foi o ruído do motor do meu carro, o vento vindo da mata, a respiração que parecia minha, pesada. Não era assombração. Era alguém ali, no escuro, observando, e eu entendi o que aconteceu. Era gente, movendo coisas. O resto é apenas o peso do silêncio.